Sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Para que os equinos consigam ter uma vida reprodutiva, é preciso que recebam um manejo adequado durante toda a sua sobrevida. Para isso, esteja atento em como fazê-lo e às novas informações que vêm surgindo nesse mercado. Hoje, vamos conhecer como é feito o manejo do Centro Gallup. Primeiro a gente cuida do manejo de limpeza, né, de baias, coxo, de água, sempre limpo. E depois tem a parte de manejo de éguas em reprodução, né, que tem as doadoras, as receptoras, e minha parte mais mexo mais com as receptoras, né, que palpa as receptoras, vê se ela está no cio, se ela vai entrar no cio, quando ela vai entrar no cio, para ter uma ideia, né, de quando pode inseminar, não perder cio, né, que tempo é dinheiro, né, e não pode perder tempo com essas receptoras. Isso é a parte de curativo de animal que às vezes machucou aí e a pessoa não tem condição de estar lá todo dia, né, olhando, vendo se o curativo está melhorando e fazendo o procedimento certo, na hora certa, aplicando as coisas certas, né. Aí eles trazem para cá, eu ajudo nessa parte também, faço os curativos, bandagem, estou aprendendo ainda, mas já faço algumas coisas, muitas coisas. E manejo de controle de endoparasita e ectoparasita, né, que faz os medicamentos, tem vários tipos aí. Vermífugo, por exemplo, a gente costuma fazer de 2 em 2 meses, às vezes até troca o produto para não ter resistência, né, não dar resistência nos vermes. A pastagem deve ser para cada cavalo de 0,2 a 0,4. Deve ser livre de plantas venenosas, de lixo e de outros perigos tais como tocas de coelhos. Deve ter muito cuidado no que se diz respeito às cercas. Utilize postes e varas, sebes vivas, cercas elétricas de plástico ou de arame próprio para cavalos. Nunca deve ser utilizado arame farpado, nem arame simples ou concebido para outro tipo de gado, pois podem provocar sérios ferimentos. O campo deve ser um abrigo. Este deve ter uma frente aberta e larga para não dificultar a entrada e saída dos cavalos, e deve estar contra o vento predominante. Tente sempre que o cavalo esteja acompanhado por outros animais, principalmente outros cavalos. Visite-o pelo menos 2 vezes por dia, mesmo que esteja permanentemente ao ar livre, pois assim fica mais alerta para qualquer tipo de problemas. Nós aprendemos muito fora e a estrutura que a gente trabalhou lá nos Estados Unidos no hospital influenciou bastante. Então, muito dos protocolos que a gente segue aqui, tanto de trabalho como manejo, a gente tirou muito da ideia de lá. As baias, a construção, além da ideia de lá, nós visitamos também muitas centrais de reprodução aqui no Brasil pra gente, e sempre perguntamos para as pessoas o que tem de positivo, de negativo. Então eles falavam, eu construí a baia assim, mas eu preferia ter feito isso diferente. Então nós agregamos um pouquinho de tudo para tentar fazer o melhor possível. Então baias arredondadas, os cantos, tudo para os animais não se machucar, tudo do melhor jeito possível. Ainda assim acontece acidente, né? Mas nós tiramos por base tanto o nosso trabalho lá, que é a experiência lá, quanto as centrais daqui do Brasil. Hoje a gente construiu nossa central, aqui a nossa propriedade tem 3 alqueires. A gente plantou Tifton em toda a propriedade, então tirando a parte de reserva, a gente só tem capim Tifton. A gente separou 60% da propriedade para a produção de feno. Então a gente tem um campo de Tifton exclusivamente para produzir feno. E o restante da propriedade a gente acabou dividindo em 26 piquetes. São piquetes grandes. Toda a água da propriedade é analisada, né, um dos requisitos do Ministério da Agricultura. Então a gente tem um poço artesiano que supre todos os piquetes. E a estrutura central, barracão de 60 metros, a gente tem 16 baias. As nossas baias são de 5x5, como a Fabiana falou, todos os campos arredondados, tudo para facilitar o manejo. Todos os piquetes são integrados por corredores e terminam num curral
de onde as éguas facilita o nosso manejo, né? A gente não precisa ficar pegando animal por animal. O fluxo durante a estação de monta aqui, a gente tem em média 160 animais. A baia dos cavalos deve ser espaçosa, clara e bem arejada. É importante também que se tenha fila de baias dos dois lados e no meio um corredor bem amplo que facilite a vida dos trabalhadores que vão lidar com esses equinos. Outra coisa muito importante e essencial é a reposição de água limpa e fresca durante todo o dia. A cama mantém o cavalo confortável e quente e evita grande parte das feridas quando este se mantém deitado. Podem ser utilizados vários tipos de cama, desde palha às de borracha. Deve evitar que o cavalo viva num ambiente com muito pó e gases que provém da cama e até do próprio feno. Todas as camas têm vantagens e desvantagens. A palha de trigo é muito poeirenta e os cavalos comem-na. Também a palha cortada e sem pó tem o inconveniente de ser comida pelos animais. As aparras de madeira só são aconselhadas se o pó tiver sido extraído. O ganhamo proporciona uma cama resistente e leve, mas também tem o problema do pó e de serem comidas. As tiras de papel não são poeirentas, mas são difíceis de remover e voam facilmente. Os tapetes de borracha devem ser utilizados apenas em cavalariças com boa drenagem, pois caso contrário, pode formar-se uma poça de líquido de borracha e sempre debaixo de uma fina camada de cama. Os piquetes são irrigados, então na época de seca a gente consegue manter o piquete verdinho ainda assim. E são divididos, os animais são divididos tanto por faixa etária, então tem os potros, daí quando éguas prenhas, éguas paridas, depois quando desmama a gente separa, faz o lote dos desmamados, depois machos e fêmeas. E sempre a gente preza muito pela amizade das éguas, que já é uma coisa que é sabida que causa estresse. Então, como a gente tenta minimizar o máximo de estresse para a reprodução, então a gente sempre divide o piquete entre as amigas. Mesmo se ela deu prenha e as outras estão vazias no início, ela volta com as amigas. Então a gente tem esse manejo de anti-estresse que a gente tenta ao máximo fazer. A limpeza diária do seu cavalo não serve apenas para o deixar com boa aparência, pois é também uma boa oportunidade para se aperceber se este tem feridas ou inchaços nos seus membros ou uma temperatura nos cascos e articulações ou outro tipo de problema físico. A técnica que utiliza na limpeza do cavalo deve estar relacionada com o modo de vida e com o tipo de cavalo. Por exemplo, um pônei que passe todo o tempo ao ar livre necessita de toda a gordura da pele sobre o pelo para ficar impermeável. Por outro lado, o cavalo que passe todo o tempo no estábulo, que é tosquiado, deve ser limpo profundamente. A maioria dos cavalos não se opõe à limpeza, desde que sejam tratados respeitosamente. Levanto cedo, vem pra cá, banho ração pros cavalos Chego, coloquei a ração, coloco a água, lavo os coxos, coloco as águas. Aí eles acabou de comer, nós vem cá só fez nos piquetes, limpa as baias e dá uma geral aqui, limpa aqui, barra aqui, dá uma limpada. E vou nos piquetes, vou olhar se tem algum animal preso na cerca, tem que lavar um coxo, vou lavar. Hoje falamos sobre o manejo adequado de equinos. Amanhã vamos voltar para conhecer normas e regras do Ministério da Agricultura e da Vigilância Sanitária. Até lá, tchau!